É com alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus, tenho orado por isso, que Deus te abençoe, a você que tem intercedido por nós e que tem nos ajudado na divulgação da palavra de Deus. Amém? Sem demora, eu gostaria de convidar você, por favor, abra sua Bíblia lá na carta aos Efésios, capítulo 5. Nós, por enquanto, vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oremos. Pai, eu quero bendizer teu nome nesta hora pela tua palavra lida, essa palavra que não volta vazia, que teu Espírito aplique ao nosso entendimento, ao nosso coração, a revelação, o ensino dessa palavra, e que não sejamos apenas aqueles que ouvem, mas sejamos aqueles que a praticam para a tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos meditar sobre o Espírito Santo de Deus, a importância da presença do Espírito Santo de Deus. Inclusive, John MacArthur escreveu em um dos seus livros que o Espírito Santo é o mais esquecido, o mais mal representado, o mais ofendido, o mais abusado, o mais blasfemado de toda a Trindade. E isso é muito triste. E o objetivo dessa mensagem é nós tanto buscarmos, você já tem buscado, glória a Deus que você possa buscar ainda mais, mas como também nós pedimos a Deus, pedimos ao Espírito Santo que ele se derrame sobre a igreja, que ele faça da igreja uma adoradora, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo, e que nós possamos estar atentos a essa palavra, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala que nós temos que o quê? Nos encher do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios da presença do Espírito Santo. Inclusive o Espírito Santo, amados, é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele holofote de Deus que faz com que nós possamos enxergar Jesus. As verdades celestiais, as verdades do reino, o plano da salvação, da redenção, da justificação, amados, é aplicado ao nosso entendimento, ao nosso coração, através do operar, do agir do Espírito Santo de Deus. Amados, o Espírito Santo, ele inspirou os homens a escreverem o quê? A palavra de Deus. É uma inspiração do Espírito Santo. E é pela ação do Espírito Santo que ele vai abrindo o nosso entendimento para que nós possamos compreender a revelação da palavra. O Espírito Santo, ele também sabe o quê? Ele é nosso consolador, ele consola a nossa dor. O Espírito Santo, ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, muitas vezes eu ficava naquela angústia, será que eu estou salva? Será que se Jesus voltar eu vou com ele? Será que eu vou ficar? Mas o Espírito Santo teve um dia que a presença do Espírito Santo foi tão abundante, tão tremenda, que ele testificou na minha vida que eu sou filha assim, que eu sou lavada e remida no sangue de Jesus e que ele habita em mim. Olha que coisa linda, amados. Isso não é um privilégio de um, dois, é um privilégio de todo aquele que crê, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Então, se você ainda não fez isso, diga agora para ele: eu quero, Jesus, te receber na minha vida, no meu coração, e eu quero viver para Deus, e eu quero ter uma vida cheia da presença do teu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede por nós, a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis. Amados, quando eu penso nisso, eu me sinto assim quebrantada, porque que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, que deu a sua vida na cruz, que enviou o Espírito Santo habita em mim e ele ainda intercede, gemendo, chorando, por minha vida, por nossa vida, pela humanidade. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, queridos, ele é o executivo de Deus na terra. Tem até um livro que tem esse título, eu li há muitos anos atrás. Ele trabalha 24 horas por dia. Ele não dorme nem dormita, todo o tempo ele está trabalhando. E o plano dele é nos levar para a presença de Deus. E quando eu falo Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Quando a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós falamos na Santíssima Trindade, eu sei que é um mistério tão profundo, é tão difícil de entender. Como é que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são distintos entre si, mas não se separam. O agir é pleno, a harmonia é plena. Me faz lembrar uma ilustração do Sol, que o Sol é o quê? O Sol é aquela bola de fogo, vamos falar de uma forma bem simplificada. Mas o Sol, ele tem o fogo, ele tem a luz e ele tem o calor. Então, o calor é do Sol, a luz é do Sol e o fogo é do Sol. Há uma harmonia, eles trabalham entre si. É uma ilustração bem simples se falamos das coisas celestiais, mas é para ter um pouquinho, né, do entendimento, um pouquinho da compreensão. Porque, veja bem, Deus não nos chama para entender, Deus nos chama para crer. Tem coisas que Deus abre o nosso entendimento, que Deus nos ensina, nos mostra, nos revela, mas tem coisas como o mistério da Trindade, são coisas que nós não temos a capacidade de entender. Um Deus que sempre existiu, que não teve início, um Deus que é infinito. Inclusive os cientistas disseram que é provável que o universo seja infinito. Não, amados, o universo é finito, porque infinitude é atributo de Deus, onisciência é atributo de Deus, onipotência é atributo de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E tudo Ele fez, tudo Ele criou para o louvor da glória da sua graça. Lembrando que a obra-prima de Deus somos nós. O que Deus mais amou fomos nós. E quando eu fico pensando assim, como é que coisa tremenda, o próprio Deus se fazer homem, receber um corpo de carne como nós, por nos amar, para pagar a nossa dívida. Amados, isso é coisa muito maravilhosa, que nós devemos estar sempre com o coração profundamente gratos a Deus. Billy Graham disse assim: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isto é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Então veja bem, quando a palavra de Deus diz enchei-vos do Espírito, a palavra de Deus está dizendo assim, ó, você não pode viver abaixo do que Deus tem para você. Desfrute de todos os benefícios, de toda a plenitude que Deus quer ter com você, ainda aqui nessa dimensão. É como aquele mergulhador que está com todo aquele equipamento para mergulhar, o oxigênio, a roupa, os pés de pato, tudo para ele mergulhar, e ele chega na beira da praia e ele fica parado só com os pés na água. Aí a gente dá vontade de falar assim para ele, mergulha, você já está preparado para mergulhar. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mergulha na profundidade do amor de Deus, na profundidade do conhecer a Deus, na profundidade do compromisso com Deus, na profundidade do arrependimento, do quebrantamento, na profundidade dos mistérios celestiais. Mergulha nisso, mergulha por fé, deixa Deus fazer assim de você uma diferença onde você estiver, não por nós, mas pelo mover, pelo operar, pelo enchimento, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Infelizmente, amados, nós temos visto muitos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, crentes carnais, muita carnalidade. Eu peço a Deus que tenha misericórdia a começar por mim. Não estou apontando o dedo para ninguém, não. Eu preciso muito de ser cheia do Espírito Santo, preciso muito estar na presença do Senhor, muito estar aos pés do Senhor, para que o Senhor faça realmente de mim aquilo que está no coração dele. O John MacArthur escreveu o seguinte, é lindo essa colocação, muito linda essa colocação. Os recursos celestiais do Senhor são mais do que suficientes para cobrir todas as nossas dívidas do passado, todas as nossas responsabilidades do presente e todo o nosso futuro. Então Deus tem recursos para suprir todas as nossas necessidades. O passado, ele tem recurso suficiente, através do sangue vertido na cruz, para nos purificar. Não há mais dívida. Para nos capacitar para as responsabilidades do presente. Amados, o cristão tem que andar de forma reta.
ele tem que andar e viver com o temor de Deus no coração, em obediência ao Senhor, buscando uma vida de santidade. Eu não vejo assim, vamos fazer uma campanha para a santidade, vamos fazer uma campanha, uma vigília buscando a santidade. Uma vigília onde o que nós queremos é que o fruto do Espírito Santo seja real na minha caminhada. Tiver vigília para isso, vigília para aquilo, campanha para aquilo, pode ter, não estou dizendo que não tenha, mas não é comum. Que Deus tenha misericórdia de nós. Inclusive o Espírito Santo esteve presente, queridos, em toda a vida de Jesus, no sentido da vida humana. É claro que ele estava com Jesus por toda a eternidade passada, mas o Espírito Santo estava presente quando Jesus, na concepção de Jesus. Nós sabemos que Jesus entrou no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo, ela engravidou pela obra do Espírito Santo, pelo operar do Espírito Santo, na infância de Jesus, no batismo de Jesus, na tentação de Jesus, no início do ministério de Jesus, revestiu Jesus de poder para que ele pudesse operar milagres, maravilhas e prodígios como ele fez e continua fazendo, né? Na morte e na ressurreição de Jesus. Assim como o Espírito Santo foi presente na vida de Jesus, o Espírito Santo também é presente na nossa vida, amados. Nosso novo, aliás, nós somos obra o quê? Da mão de Deus. Desde o nosso nascimento, tanto o nascimento físico, mas principalmente a partir do nosso novo nascimento, quando nós nos arrependemos, quando nós recebemos Jesus, a salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, muitas vezes eu até fico pensando assim, eu me olho no espelho e falo assim, meu Deus, eu sou a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Que coisa maravilhosa, amados. Que mistério de Deus. Que presença santa e gloriosa é a presença do Espírito Santo de Deus. E aqui nessa carta aos Efésios, eu fiz um estudo dessa carta há muitos anos, que abençoou muito a minha vida. Eu digo para você, meu amado, aproveite esse tempo. Não sei se você já voltou a trabalhar ou se você ainda está em casa, mas administre a sua vida não somente para ler. Se você lê a Bíblia, glória a Deus, já é uma bênção. Mas medite, estude, se aprofunde na palavra do Senhor. Invista seu tempo em vida de oração, busque a presença do Espírito Santo, busque o derramar do Espírito Santo, que assim em nosso coração haja o desejo de ser cheio, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Glórias e graças a Deus por isso. E lá aqui em Efésios, nessa carta aos Efésios, lá no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 13 e 14, a palavra de Deus nos diz assim, em quem, porque o apóstolo fala três coisas importantes, e claro que vou citar três coisas, mas o número é muito maior nessa carta, mas eu separei aqui três falas importantes, três orientações importantes, que o apóstolo Paulo dá à igreja, e não somente, não está limitada à igreja aos Efésios, mas a igreja viva, a igreja militante que somos nós hoje, e se Jesus não voltar, vai continuar presente essa palavra, aconselhando, orientando, exortando a igreja para a importância de sermos cheios do Espírito Santo, porque no Espírito Santo, aí vamos destacar agora três coisas importantes que o apóstolo, inspirado pelo próprio Espírito, pelo Consolador, ele nos exorta a observarmos e a retermos em nosso coração. Nós temos que reter isso em nosso coração. A palavra ela não pode entrar e sair, a palavra tem que ficar no nosso coração, guardada na nossa mente e viver de acordo com esse ensinamento. Porque a palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Eu vou frisar aqui a parte final do versículo 13, que nos diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fostes selados. Você tem Jesus como teu Senhor e Salvador? Você se rendeu, entende que a salvação só é possível através do sacrifício da cruz? Porque se tivessem outros meios de salvação, por que o próprio Deus viria
assumiu uma forma humana para dar a sua vida. Amados, se tivesse outro meio, por que Deus não usaria aquele outro meio? Se eu tenho que morrer por uma causa e tem outras possibilidades, por que eu vou morrer por aquela causa? Por que Jesus sofreu tanto? E às vezes a pessoa pensa até assim, mas Jesus não sofreu tanto porque ele era Deus. Amados, ele era Deus, ele é Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele também era homem, ele se fez homem. E ele, como homem, ele sentia tudo que um homem normal sente. Fome, sede, dor, cansaço, sono. O que ele não sentia era o pecado, o desejo de pecar, e nunca pecou. Mas Jesus foi tentado. Inclusive ele foi levado, nós citamos aqui, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas ele foi aprovado, porque Jesus era e é santo, santo, santo. Então, amados, nós somos o que? Selados. O selo fala o que também? De uma vedação. Quando um documento, uma carta era selada, eles derramavam aquela cera quente, né? Ela era colocada sobre o documento e em seguida era o que? Era impressionado o anel de sinete. O anel que tinha aqui, aquele brasão, identificando a pessoa a quem o anel pertencia. Então aquele documento foi levado para uma pessoa, somente a pessoa, o destinatário, poderia o quê? Abrir aquele documento. Aquele documento estava selado. Aquele documento estava o quê? Vedado. Então, queridos, nós somos selados, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso não é maravilhoso, amados? Eu sou selada. Às vezes a gente vive muito abaixo do que Deus já outorgou para nós, do que Deus já concedeu para nós. A maravilha que é viver para Deus e ter certeza que Ele cuida de nós, somos habitação dEle e que Ele nos selou. Somos selados em Cristo pelo Espírito Santo. E esse selo, lembra que quando Daniel foi lançado à cova dos leões, que o rei botou lá um selo para que ninguém mexesse ali naquela cova? Só ele poderia abrir novamente, ver o que tinha acontecido com Daniel. Mas Deus fez o quê? Deus fez com que os leões jejuassem. Deus fez com que os leões jejuassem. E, amados, Daniel estava debaixo da proteção de Deus e nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Deus é aquele que faz o impossível se necessário for. Não é tentar a Deus, nem brincar a Deus, nem abusar com Deus. Mas no temor do Senhor, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos amou primeiro. Ele é aquele que tem nos sustentado. E quando a gente fala em ser selado, em ser vedado pelo Senhor, nós estamos falando o quê? De segurança. No Senhor nós temos segurança. Ó bendita segurança. A segurança de que nós somos invioláveis. A pessoa assim, mas tem às vezes o cristão, ele tem medo disso, daquilo, superstição e medo de feitiçaria, de não sei o que, amados. Nós somos selados, nós fomos vedados. Eu gosto muito de falar na igreja que nós somos o que? Encapsulados pelo sangue de Cristo. Nós somos encapsulados. Você vê uma cápsula, é uma substância e a cápsula está em volta dela. Então, nós estamos selados pelo sangue espiritual de Jesus. E em nosso coração habita o Espírito Santo. Nós temos segurança. Esse selo fala o quê? Da segurança que aquela correspondência, aquela carta não fosse o quê? Violada. Esse selo fala também da autenticidade, porque quando ele colocava o anel naquela cera quente, é como ele está autenticando aquele documento. Sou eu que estou mandando, é como se fosse a assinatura. Então, esse selo, nós temos a assinatura de Deus. Nós somos vedados pelo próprio Deus. Esse selo fala também o quê? Quem é o dono da carta? Quem está enviando a carta? Então, amados, nós somos, o Senhor está falando com o selo do Espírito na nossa vida, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade do Senhor. Que coisa maravilhosa, Senhor. E fala também o quê? Que nos dá, esse selo fala de autoridade. Aquele documento passa a ter valor. Por quê? Porque tem o selo de quem enviou. Nós temos o selo do próprio Deus. Nós temos de Deus, Deus nos delega, amados, autoridade como propriedade dele para testemunhar, para proclamar a sua palavra, para anunciar Cristo como Senhor e Salvador, para falar do Pai perfeito que Deus é e para falar da importância de sermos cheios do Espírito Santo de Deus.
2, Paulo também fala, então primeiro, nós somos selados. Vamos falar 3 coisas, já falamos a primeira, selados. Depois, fala também que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Será que o que eu tenho falado, será que o que eu estou assistindo na televisão, na internet, tem pessoas que gostam de programa de fofoca, de filmes que não tem nada a ver, coisas que não edificam a sua vida, fica nervoso, fala aquilo que não convém, aquilo que entristece. Será que a minha vida, o meu comportamento tem entristecido o Espírito Santo ou tem alegrado? Que nota eu tiraria nessa avaliação? Se eu estou entristecendo o Espírito Santo com alguma coisa, amados, esse é o tempo que o Senhor está nos dando para que a gente possa o quê? Pedir perdão, consertar nossa vida. Porque aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, a palavra de Deus nos diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E uma coisa que nos leva a meditar é pensar que o Espírito Santo pode ser entristecido por nós. O que pode entristecer o Espírito Santo, amados? Ah, queridos, todo pecado é doloroso para Deus, todo pecado. Mas o pecado dos filhos, daqueles que nasceram de novo, daqueles que são templo do Espírito Santo, eu penso assim que isso fere ainda mais o coração do Senhor. Isso quebra, isso dói no coração do Pai. E a palavra de Deus diz o quê? Que nós precisamos alcançar níveis elevados de arrependimento e ter uma vida sincera e consistente na presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos. Fico pensando assim, que o nosso pecado que nos separa de Deus, o Espírito Santo trabalha para que a gente não fique separado, para que se a comunhão foi quebrada, que ela seja restaurada. Se você está ouvindo esse vídeo, está assistindo e de repente você, mas eu estou... quantas vezes a gente vai evangelizar, a pessoa fala assim, eu estou afastado. Não, amados. Hoje é o dia que o Senhor está falando, volta para a minha presença. Eu não desisti de você. Eu quero você junto comigo. Eu quero cuidar de você. Lembra do filho pródigo? Que ele saiu da casa do pai, mas depois de tudo que ele passou, ele se arrepende, ele volta e o pai recebe ele o quê? De braços abertos. Dá para ele uma veste nova, calçados, manda matar o novilho cevado, a festa no céu, amados, quando um pecador se arrepende do seu pecado. E todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus em nossa vida. E a terceira coisa, que é justamente o texto que foi o texto áureo da nossa meditação hoje. Vamos de novo lá para Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós lemos inicialmente, né? Agora vamos fechar mais uma vez meditando nessa porção, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir juntos: mas enchei-vos do Espírito. Senhor, eu quero ser cheia do Teu Espírito Santo. Que nós possamos fazer essa oração, amados. Me capacita, Senhor, porque, amados, um automóvel, se ele não tiver combustível, ele não anda. Então pode ser álcool, pode ser gasolina, pode ser diesel, pode ser um carro elétrico, já tem muitos carros elétricos por aí, principalmente em outros países, ele não anda. Nós precisamos dessa presença do Espírito Santo. Só que quando eu estou falando de combustível, eu não estou querendo dizer que o Espírito Santo é uma força, uma energia. Não, eu preciso da energia de Deus. Uma vez conversando com uma irmã, eu fiquei, Senhor, eu preciso dessa energia. Não, Deus não é, Deus é Deus. Deus é um ser, Ele tem a sua personalidade, Ele tem a sua vontade. E aí a gente volta mais uma vez, é difícil na nossa mente humana compreender essa grandeza, esse esplendor de Deus. A gente pensa que a Terra, e a gente olha o sistema solar, a Terra é como se fosse uma bolinha de gude. Amados, nosso Deus é tremendo, e Ele, apesar da sua glória, Ele se importa conosco. Então, a palavra de Deus está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há o quê? Contenda ou dissolução, dependendo da versão da Bíblia, né? Então, nós nem vamos entrar nesse quesito da embriaguez, porque a palavra de Deus é clara,
em nos alertar para o perigo da bebida e nos exortar e condenar a embriaguez. E a gente sabe que quando a pessoa bebe, ela já fica alterada. Dependendo da pessoa, então, é rapidinho. Um copo já está assim, 2 copos. Tem até uma ilustração judaica que fala assim, que no primeiro copo ele fica como um macaco, né, fazendo gracinha. No segundo, terceiro, já é o leão, quer brigar com todo mundo. E dependendo do número de copos, ele vai se comportar de uma forma bem suja como um porco. Eu sei que é uma ilustração pesada, mas infelizmente nós temos visto, por causa da bebida, famílias sendo destruídas, amados. Nenhum vício, Deus não nos criou para sermos dominados, Deus nos criou para dominarmos. E uma coisa também, motivo de oração, o grande número de pessoas dependentes de drogas, na Cracolândia e outros lugares aí que infelizmente estão acontecendo muito. Outro dia peguei um táxi e o motorista dizia de uma jovem bem jovenzinha, tão bonita, indo para um determinado lugar, perguntou se ele poderia levá-la lá para pegar o quê? Para pegar drogas. Irmãos, só a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus nos alerta o quê? Para o perigo de tudo isso. E diz assim, mas você tem que se encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque assim, amado, tem um exemplo negativo como a droga, a bebida, seja o que for, altera o nosso comportamento para o mal, o Espírito Santo vai mudar o nosso comportamento para o bem. Cheio do Espírito Santo, eu vou aprender a ser mansa, eu vou aprender humildade, eu vou aprender amor, eu vou aprender a ter gratidão no meu coração, eu vou aprender a ser uma pessoa mais longânima, mais misericordiosa, ele me capacita a perdoar, ele me capacita a pedir perdão. Aliás, onde a humildade, a mansidão, o amor é o que? É fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, pessoa arrogante, egoísta, não perdoa, iracunda, parece assim um fio elétrico desencapado. Essa pessoa precisa, todos nós precisamos, mas é uma evidência clara que ela está muito distante daquilo que Deus tem para ela. Então, amados, o Espírito Santo passa a habitar no crente no momento da sua conversão. Ele foi salvo, ele já passa a ser o tabernáculo vivo do Espírito Santo, do próprio Deus. Se não estivermos cheios e nos mantermos cheios, lembra daquelas parábolas das virgens prudentes e as nécias? O noivo chegou e o que aconteceu? As loucas não tinham o azeite na sua lamparina. O azeite fala o quê? É um símbolo do Espírito Santo. O noivo veio. E como é que elas vão enxergar o noivo? Como é que elas vão ao encontro do noivo se ela não tiver a presença do Espírito Santo? Elas estavam cheias, tanto na lamparina, como havia também um reservatório. Glórias e graças a Deus por isso. Então, se nós não tivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter uma vida o quê? Frustrada, fraca e derrotada. Eu estava lendo uma experiência no livro que no retiro tinha um rapaz que tinha ido com a família, mas ele estava isolado do grupo. E esse rapaz tinha uma deficiência física. Um dos jovens percebeu que ele estava isolado, ele foi até aquele rapaz. Mas venha para o grupo, venha brincar conosco. E o rapaz falou assim, aí ao chegar próximo do rapaz, ele viu que a deficiência dele, não me lembro agora se era no braço ou na perna. E o rapaz falou assim, eu não vou, mas por que você está assim tão abatido, tão tristonho? Veja, vocês estão buscando a Deus, veja o que Deus fez comigo. E aquele jovem sentiu assim no coração a tristeza daquele rapaz e começou a falar de Deus para ele. E falou, olha, esse corpo que você tem é um corpo temporário. A vida eterna não terá fim. Nós estamos falando de eternidade. E esse Deus também pode te curar. Mas independente dele curar ou não, você tem que entender que essa sua morada aí é temporal. Então, amados, lá no céu, não terá mais enfermidade, não terá mais tristeza, não vai ter pandemia, não vai ter vírus, não vai ter gafanhoto, não vai ter nada disso. Não vai ter imoralidade, não vai ter drogas, não vai ter assassinatos, pedofilia e abusos e tantas coisas. Acabou tudo. O choro, a lágrima, vai ficar tudo, amados. Eu quero estar lá naquele grande dia. Nós queremos, né? Em nome de Jesus. E uma reflexão para nós ao falar do enchimento do Espírito Santo. Será que eu tenho orado pedindo a Deus
Me encha do teu Espírito Santo. Isso está fazendo parte da sua oração, meu irmão, minha irmã? O que você tem pedido a Deus nas suas orações? Será que eu tenho pedido a Deus para ter uma vida mais santa? Será que eu tenho pedido a Deus para vencer o pecado? Tem pessoas que têm aquele vício da mentira. Mente, é impressionante. Depois ela mesma cai no descrédito, porque ela vai fazendo uma bola de neve que vai crescendo. Ah, fofoquinha, comentário maldoso. Ah, tenho raiva disso, tenho raiva daquilo. Nós temos que ter raiva do diabo, viu, irmãos? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Será que eu tenho orado pedindo a Deus que o fruto do Espírito Santo seja uma realidade na minha vida, no meu testemunho? Será que eu tenho pedido a Deus para que eu possa crescer na fé, na graça, na esperança e no amor? Será que eu tenho pedido a Deus que eu possa me dedicar mais ao estudo da sua palavra, me dedicar mais à oração, me dedicar mais a visitar, a entrar em contato? Agora as coisas estão retornando ao normal, mas eu posso visitar uma pessoa através, não presencialmente apenas, mas um telefonema, uma mensagem. Eu posso estar intercedendo por aquela pessoa, colocando aquela pessoa diante do Senhor. Amados, a importância de falarmos da nossa família, né? Da nossa parentela, dos nossos amigos, nossos colegas de trabalho, de faculdade, seja o que for, para o Deus vivo, para que o Senhor o alcance por sua infinita bondade, graça e misericórdia. O Espírito Santo, ele deve ser louvado, amado, buscado, adorado, reverenciado, da mesma forma que eu faço com Deus Pai e com Deus Filho. Ele é digno da honra, da glória, do louvor e da adoração. Pô, amados, uma coisa assim que eu estava pensando ao meditar nessa palavra foi assim, por que nós vemos tantos jovens se desviando? Por que o jovem, há uns anos atrás era 50%, eu creio que infelizmente essa estatística já aumentou, porque mais de 50% dos jovens cristãos que vão para a faculdade se desviam. É porque eles não têm a sua fé alicerçada, amados. Quando nós não temos a nossa fé muito, sabe? Vou lá, tá com saudade da igreja? Tá com saudade da igreja para conversar com os outros jovens. Não estou generalizando, é claro. Tem jovens que são maduros, né? Mas tem outros que estão muito naquele, não é só jovem, é todas as faixas etárias. Vou lá para, sabe? Tipo um clube, a igreja não é um clube. A igreja somos nós. A congregação onde vamos é para buscar o Senhor. A presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo não é de qualquer maneira. Tem que haver reverência, tem que haver quebrantamento. É louvor que louva mesmo. Não é louvor que parece música romântica. Isso não é lugar para cantar esse tipo de música dentro da congregação. É lugar de reverência. E o mínimo possível ao banheiro. Toda hora vai ao banheiro, toda hora bebe água, toda hora. Que vá uma vez, amém. Mas chega. Eu estava escutando um testemunho de um pastor que ele estava dizendo que a mãe, quando levava ele e a irmã para a igreja, ele falava assim, ó, já foi ao banheiro, tá tudo certo. Estou dizendo que não posso ir, não, tá, irmãos? São as exceções, mas toda hora, tem que levantar toda hora, tem que ir lá fora para atender celular toda hora. Exceção, estou esperando um telefonema importante, é uma coisa de, né, alguém está hospitalizado, alguém está chegando. São exceções são exceções, mas a regra é tão assim. Conversar, amados, tem que ter a reverência para que haja o que? O derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele é meigo, ele é gentil, ele é divino, ele é sábio, é amoroso, é misericordioso. Aliás, são todas essas virtudes veremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas por que tem tantos cristãos que estão tão distantes daquilo que Deus quer? Que Deus tenha, eu estou falando isso para mim também, amados, que Deus tenha misericórdia de mim. Eu quero me moldar, eu quero estar dentro do propósito do Senhor. Porque, inclusive, foi feita uma pesquisa no Instituto Lifeway, nos Estados Unidos, com católicos e cristãos evangélicos, né? Na verdade, são cristãos também. Então, veja bem, nessa pesquisa, eles perguntaram assim, ó, o céu é real? 90% dos evangélicos disseram que sim. Deveria ser 100, né, irmãos? Para os católicos, 75%. O inferno existe?
66% dos evangélicos disseram que sim e 55% de católicos. Além da fé em Jesus, há outros caminhos para chegar a Deus? Aliás, essa pergunta, eu queria que você meditasse nessa pergunta agora, meu amado. Você acha que existe outro caminho para chegar a Deus que não seja através de Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não posso mudar essa palavra. Ninguém chega à presença de Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Senão ele não teria que ter dado a sua vida, derramado o seu sangue. Então veja bem, além de Jesus, existem outros caminhos para chegar à presença de Deus? Dos evangélicos, 19% disseram que sim. E dos católicos, 67% disseram que sim, que há outros caminhos. Não há outro caminho. E o céu é real, como o inferno também é real, viu, amados? A Bíblia é uma verdade literal? 49% dos evangélicos disseram que não e 50% dos católicos disseram que não. E nos dois grupos, 52% disseram, dos dois grupos, que não há necessidade de pertencer a uma igreja para ter uma vida espiritual. Agora, se a gente analisar literalmente, em parte eu até concordo, porque não há necessidade de congregar para você ter uma vida espiritual. O que eu estou querendo dizer? Eu quero falar que vida espiritual que você quer ter. Depende, a vida espiritual, está falando de que vida espiritual? Depende da vida espiritual que você quer ter. Porque se eu quero ter uma vida espiritual, onde eu possa me encher do Espírito Santo, onde eu glorifique o nome do Deus Pai e exalte a Deus Filho, meu Senhor e Salvador, eu tenho que congregar, porque a igreja foi estabelecida pelo Senhor, e a igreja ali, quando o Espírito Santo se derramou ali em Atos, no Pentecostes, era como assim, fosse um cimento onde está unindo todos os tijolinhos. A igreja surgiu ali, amados. A igreja surgiu como derramar do Espírito Santo de Deus. Então, para nós concluirmos, queridos, eu estava falando do jovem, que por que eles se desviam? Está faltando um alicerce, está faltando uma entrega, está faltando o enchimento do Espírito Santo. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nós vivemos dias que as pessoas, elas estão levantando a bandeira do pecado como a bandeira da felicidade. O importante é ser feliz. Eu falo tudo que a minha carne quer, eu fico com quem minha carne quer, eu faço o que bem a minha carne quer. Amados, infelizmente muitos estão assim até dentro da igreja. Vai para a igreja, quer buscar sua bênção, mas não quer ter obediência, nem arrependimento sincero diante do Senhor. Mas quando há arrependimento sincero, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A esperança, sim. A esperança quando existe o verdadeiro arrependimento. Devemos, inclusive nós lemos aqui, que os recursos celestiais do Senhor são mais do que suficientes para cobrir todas as nossas dívidas do passado, todas as nossas responsabilidades presentes e todo o nosso futuro. Não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos da confissão, do arrependimento do pecado, abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso intelecto. Não é na minha mente humana, não é na minha força humana, não é no meu entendimento. Abre o meu entendimento, abre a minha mente para que eu entenda as maravilhas, Senhor, da Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra. Me ajuda, Senhor, me capacita. Amados, quando nós morremos para o nosso eu, o Senhor Jesus nos enche do Seu Espírito Santo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar do meu eu, do meu ego. Eu tenho que tirar o meu querer do centro e botar no centro da minha existência a vontade de Deus. Então vamos orar, Pai. Eu quero te bendizer nessa hora pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, flua, visite essas pessoas, essa casa, essa família. Pai, eu peço a Tua bênção, eu rogo o Teu favor, eu rogo a Tua misericórdia, eu rogo que o Senhor, Espírito Santo, convença do pecado, da justiça e do juízo, convença essa casa, convença esse lar,
O Espírito Santo, tu que és o holofote de Deus, mostra a realidade da cruz, mostra o plano salvífico de Jesus, o alto preço pago. Mostra, Espírito Santo, o quanto o Pai quer ter filhos, mas filhos parecidos com o seu Filho unigênito, Senhor, que se tornou primogênito através da obra realizada na cruz. Obrigada, porque Jesus ressuscitou, Jesus reina, Jesus voltará e nós aguardamos a tua vinda, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Uma semana de bênção, de paz e de alegria para você. O nosso abraço virtual. Vamos pedir ao Senhor que o avivamento comece em cada um de nós, queridos. E vamos continuar orando pelo nosso Brasil e pelas nações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.